falamos então sobre como atuar no controle de qualidade de carnes. E o assunto de hoje, né, da nossa live de hoje, vai ser então sobre como elaborar os documentos da qualidade. Vamos lá então? Primeiramente, né, como elaborar os documentos da qualidade? O que são os documentos da qualidade? Os documentos da qualidade, então, pessoal, nada mais é do que registros, né, onde nós vamos descrever etapas de um processo. Todas essas descrições do processo vão ser necessárias para que nós conseguimos, né, garantir que o nosso produto que está sendo elaborado, né, seja carne, seja um produto cárneo, né, seja qualquer outro produto que está sendo elaborado, a gente consegue, através desses documentos, garantir a qualidade deles através destas documentações e assim garantir, né, a padronização de todo o processo, desde lá da obtenção da matéria-prima até o produto acabado, certo? Os documentos, então, basicamente, né, a definição para os documentos é esta, né? Essa vai ser a definição que nós temos, então, para os documentos. Quais são, então, os tipos de documentos que nós vamos ter que são utilizados pelas indústrias de alimentos? Então, nós vamos ter, basicamente, né, pessoal, a atuação do controle de qualidade de carnes, nós vamos ter lá os frigoríficos e nós vamos ter também as casas de carnes e os açougues, certo? Dessa forma, então, eu vou ter diferentes documentações sendo utilizadas. Por exemplo, né, ontem nós falamos um pouquinho aqui na live de perguntas e respostas sobre isso, as diferenças, né, entre essas documentações. Então, eu vou ter lá o frigorífico como utilizando então documentos como os programas de autocontrole e os açougues e as casas de carnes, né, utilizando então documentações que são os POPs, né? Essa é uma grande diferença que a gente tem entre estas empresas, essas indústrias. E nós, como profissionais, então, atuantes do controle de qualidade de carnes, nós precisamos estar cientes, né, de quais documentos que nós precisamos, então, implementar em cada uma dessas situações. O que muda, né? Nós vamos ter lá no frigorífico os programas de autocontrole que vão ser, então, fiscalizados, tá, pessoal, pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, todos os produtos de origem animal, eles vão ser fiscalizados, né, por este serviço de inspeção. Então, eu vou ter lá o serviço de inspeção estadual, o serviço de inspeção federal, né, o próprio CISB, que são formas, então, que se tem de fazer essas fiscalizações nos estabelecimentos. E eles vão cobrar, então, em indústrias processadoras de produtos de origem animal, que se tem o desenvolvimento, então, de todos estes PACs, tá? Os programas de autocontrole. E já, então, nos serviços de alimentação, nós vamos ter o que nós chamamos, então, de POPs, né? Os procedimentos operacionais padronizados, que é uma forma um pouco diferente de ter esse registro dos processos. E o que muda, né, é que quem vai fiscalizar nos serviços de alimentação, né, nas indústrias processadoras também de bebidas, né, vai ser então a vigilância sanitária. Por isso que nós temos essa diferenciação tanto de nomenclaturas, né, de formas de se pronunciar sobre essas documentações. Então, isso gera muitas vezes, né, um pouco de confusão entre os profissionais dessa área, que às vezes a gente fica até sem saber, meu Deus, e agora? Eu faço um PAC ou eu faço um POP? Então, para deixar isso bem claro, nos frigoríficos nós vamos ter sempre os PACs sendo desenvolvidos e nos açougues e nas casas de carnes a gente vai usar sempre, então, os POPs, certo? Quais são, então, mais esses documentos? Nós vamos ter, então, o PAC, que são os programas de autocontrole. Quais são os documentos utilizados, então, no controle de qualidade? Vamos começar, então, pelo PAC. O PAC, como eu falei, né, ele vai ser um documento utilizado nos frigoríficos. O que significa, então, essa sigla PAC? Programa de Autocontrole. Ou seja, né, esse documento ele vai ser utilizado, então, por essas indústrias, né, pelos frigoríficos, para que ele
com o intuito, né, de padronizar o processo, para fazer com que a gente tenha todo o processo escrito. Eu vou ter descrito, pessoal, também, né, todas as não conformidades, as ações corretivas, ações preventivas. Então, ele é um documento que ele serve, né, como uma forma de padronizar esse processo e de monitorar esse processo. Por quê? Eu preciso constantemente monitorar os processos para que eu consiga evitar qualquer falha durante esse processo de fabricação. Seja lá, né, durante o processo de abate ou ainda durante um processo de manipulação depois, durante um processo de entrega, né, da expedição desse produto, lá no açougue, na casa de carnes também, né? Então, eu tenho esses documentos com esse intuito, né, com este objetivo. Então, esses programas de autocontrole, ou o PAC, como nós conhecemos, esse programa de autocontrole, nós vamos ter vários documentos sendo implementados pelas empresas. Nós temos uma definição, né, do PAC, que o próprio RISPOA, que é a legislação utilizada, né, pelos frigoríficos, ele nos traz uma definição do que seria esse PAC. De forma abreviada, com as minhas palavras, né, esse PAC é então um programa de autocontrole que ele deve ser desenvolvido, ele deve ser escrito, tá? E ele deve ser implementado nas empresas com vista a quê, né? Qual o objetivo desse PAC? Assegurar a qualidade e fornecer um produto inócuo ao consumidor. Ou seja, né, eu preciso ter esses documentos monitorados, verificados. Esses documentos, eles têm a obrigação da empresa, tá? É a empresa que tem a obrigação de desenvolver os documentos e de implementar. Implementar significa, né, pessoal, colocar em prática, né? Eu preciso colocar tudo que está descrito nesse documento, preciso colocar ele para rodar, né? É que nem gravar um CD e você precisa colocar ele para tocar depois. Com o PAC é a mesma coisa, com o POP também é a mesma situação. Então, eles devem ser implementados por estas empresas com o objetivo de fornecer esse produto que tenha a garantia da qualidade, né? Aquele produto, a carne, que tenha a cor aceitável, o sabor, né? Todas essas questões. E também um produto inócuo, que é ser um produto seguro ao consumidor. Quando esse produto ele é seguro ao consumidor, ele vai ser aquele produto isento de qualquer tipo de contaminante. Ele não vai ter o contaminante físico, não vai ter o contaminante químico, nem contaminante microbiológico. Então, esses tempos eu peguei um filé de frango, comprei no mercado, né, filé de frango, e o filé de frango, né, você espera que ele venha apenas a carne, né, que não tenha ossos, porque é o filé já desossado, né. Então, nesses filés, em mais de um pacote da mesma marca, eu encontrei pedaços de ossos. Esses ossos, eles são uma contaminação física. Essa contaminação física, ela pode gerar, então, uma série, né, de danos ao consumidor. Esse consumidor, ele pode vir a se machucar ao consumir aquele pedaço de carne com o osso. Então, ele pode gerar uma série de transtornos desagradáveis, né? Tanto questões de saúde, quanto também que é uma coisa que o consumidor não espera encontrar naquele produto. Então, as empresas, elas precisam estar atentas e ter todas essas documentações, esses monitoramentos funcionando para que se consiga evitar que chegue ao consumidor final com algum tipo de problema, com algum tipo de contaminante, certo? Esses são os PACs, né? E esses são os objetivos de nós termos os PACs, então, nos frigoríficos. Aí, pessoal, quais PACs que nós temos, né? Nós temos diversos PACs, né? Nós temos em torno de 16, 18 PACs que são obrigatórios, né, que estas empresas tenham. Então, vai ser programas de autocontrole desde lá, lembra que eu falei já em outras lives aqui também, desde do controle da matéria-prima, né, de todo o processamento até o produto final. Né? Então, eu vou ter programas de autocontrole fazendo parte de todo este processo. Então, eu tenho lá programa de autocontrole do bem-estar animal e do abate humanitário. Eu tenho um programa de autocontrole também, né, relacionado à higienização das instalações. Eu tenho programas de autocontrole relacionados à questão da higienização dos manipuladores, controle, né, da qualidade, da potabilidade da água,
monitoramento de temperatura. Então, eu vou ter uma infinidade de programas de autocontrole. O próprio APPCC, né, o PPHO, todos esses também são programas de autocontrole, ok? Todos com o objetivo único de garantir a qualidade e a segurança da carne. E todos esses documentos, então, eles são obrigatórios que essas empresas tenham. Aí, pessoal, tem só a questão do cuidado, né, que algumas empresas vão ter alguns PACs que se aplicam, né? Por exemplo, eu tenho alguns PACs que não vão se aplicar no processo de abate de suínos, por exemplo, que é o material de risco especificado. Esse eu não tenho em suínos, mas em bovinos eu vou ter. Então, esses cuidados a gente precisa ter, que às vezes nem todos os documentos que são obrigatórios, algum estabelecimento vai precisar usar, porque aquilo pode não se aplicar. E também, né, às vezes algumas empresas, elas criam, né, elas elaboram PACs além dos que são obrigatórios. Por que isso? Com o objetivo de melhorar ainda mais esse monitoramento, né? Então, isso é permitido, pode ser feito, porque o que a fiscalização quer é que a empresa seja responsável por esse controle de qualidade e que ela garanta, né, que todos os produtos estão com qualidade, né? Eles estão sendo elaborados com a qualidade que se espera, né? Que todos os consumidores e que toda a indústria em si está buscando, ok? Outro documento que nós temos, então, nós temos também os POPs, né? O que significa POP? Procedimento Operacional Padronizado. POP vai ser utilizado, então, lá nos açougues e nas casas de carnes. Vamos focar nesses dois, né? Que é o objetivo aqui, é trabalhar com carnes, mas eles vão ser aplicados tanto lá no restaurante, vão ser aplicados nas padarias, né? Em diversos setores se utilizam os POPs. Os POPs, então, esse procedimento operacional padronizado, ele também visa padronizar um processo, descrever, né, todas as ações em que você quer realizar alguma atividade. Então, também, os POPs, nós temos eles em uma quantia bem menor do que o PAC, tá? Então, enquanto o PAC eu tenho em torno de 16 PACs, no POP eu vou ter 4, né, pela 216 e em torno de 8 pela legislação a RDC 275, certo? Então, esses POPs também eu vou ter relacionado à higienização dos manipuladores, ao controle da potabilidade da água, ao controle de temperatura, né? E aqui também, quando eu falo em POPs, né, também as empresas podem ter POPs a mais do que está estabelecido na legislação. Mas é importante que quando ter alguma fiscalização, aquele estabelecimento ele precisa entregar, né, ele precisa ter pronto, ter desenvolvido, né, os POPs que são obrigatórios, assim como os PACs também. Então, é obrigação você ter aquilo que a legislação, então, estabelece, né, o que ela obriga que as empresas, então, tenham, certo? Esses POPs, então, eles vão ser também a descrição do processo, onde você vai colocar quando que você precisa fazer, por exemplo, a limpeza da caixa de água, quem que vai fazer, né, como que vai ser feito. Então, ali você vai descrever todo o processo, todo o passo a passo de como que vai ser realizada essa atividade, ok? E nós temos também, né, o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Este manual de boas práticas de fabricação, ele consiste, né, no coração da empresa. Então, ali eu vou ter toda a organização estrutural da empresa, como que é voltado, né? Esse manual ele vai ser sempre voltado, então, às boas práticas de fabricação. E é nesse manual, né, que eu vou descrever, então, também como que é realizada a potabilidade de água, como que acontece, né, a questão do monitoramento da temperatura, como que é o armazenamento do produto, como que acontece toda a questão da higienização dos colaboradores, dos utensílios, né, da instalação em si, como que é essa empresa, né? Então aqui eu descrevo também a questão estrutural da empresa, como que ela é, quais são os materiais utilizados. Então eu vou fazer uma descrição mais detalhada de como que é a situação da empresa.
E dentro destes manuais, né, a gente pode ter, então, os POPs, né, sendo anexos, né, anexados ao Manual de Boas Práticas de Fabricação. Aí aqui às vezes surge a dúvida, né, se esses manuais, o manual ele precisa ter no frigorífico ou não. Boa noite, Marquinhos. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? O pessoal que tá entrando depois, bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês vão tendo sobre o assunto, tá? A gente pode ir colocando aqui, que daí eu vou tentando responder vocês, tá? Às vezes surge, né, pessoal, esta dúvida de se precisa ou não ter um manual também nos frigoríficos. Aí eu vou dizer para vocês aqui que depende, tá? Vai depender da forma com que os fiscais vão atuar. Tendo os programas de autocontrole, não teria necessidade de se ter um manual de boas práticas no frigorífico. Mas tem alguns fiscais, às vezes, que eles solicitam tanto os programas de autocontrole quanto o manual de boas práticas de fabricação. Então, o interessante, né, se vocês estão nessa situação, se vocês vão começar a atuar, né, no controle de qualidade, é que vocês entrem em contato com a fiscalização, tá, do estado de vocês, do município de vocês, para verificar o que eles costumam cobrar, tá? Essa conversa com eles é bem importante para que vocês consigam se situar, né, da forma com que eles cobram, o que eles cobram, porque isso muda muito de cidade para cidade e de estado para estado, tá? Então a gente precisa ter essa comunicação com eles para que a gente consiga entregar o que eles estão esperando, né? E assim atender todas essas questões. Outros documentos, então, que nós vamos ter. Nós vamos ter também as planilhas, tá? As planilhas, então, são muito importantes. Eu vou ter planilhas tanto lá nos frigoríficos quanto também nos açougues e nas casas de carnes. Estas planilhas, elas devem ser organizadas, então, de acordo, né, com a organização, de acordo com a rotina de cada estabelecimento. Como assim, né? Eu preciso organizar. Se eu tenho sendo feito um monitoramento de temperatura, então, das câmeras frias, tá? Tanto lá no frigorífico quanto uma câmera fria lá no açougue e na casa de carne. Se o estabelecimento ele faz um monitoramento dessa temperatura, digamos que 4 vezes ao dia, ele vai ajeitar a sua planilha de monitoramento, né, de registro dessas temperaturas, de acordo com essa necessidade. Não tem por que ele colocar mais informações nessa planilha, informações essas que podem, então, acabar confundindo o profissional que vai precisar registrar essas temperaturas, né? Então, eu preciso ter todos esses documentos, eles sendo realizados de forma prática, clara e objetiva, tá? Então, nada de encher linguiça, eu preciso colocar exatamente o que é preciso. Então, eu vou colocar lá a câmera fria de número tal, né? Se eu tenho mais de uma câmera, eu posso colocar nessa mesma planilha. Eu vou organizar já com as 4 leituras de temperatura que eu sei que são realizadas, né? Então, tentar otimizar os registros nessas planilhas, ok? Todas essas planilhas, pessoal, elas precisam, então, também, né, ter sempre a assinatura do responsável por elaborar essas planilhas e também a assinatura de quem preenche elas. E aqui uma dica bem importante, tá? Que é o preenchimento delas deve ser logo no momento em que se é registrado, em que se é observado alguma situação. Então, eu vou ter para todos esses documentos que nós já vínhamos falando até aqui, eu vou ter uma planilha de monitoramento. Por que eu vou ter uma planilha de monitoramento para cada ação que é realizada? Por que será? Né? Essas planilhas, elas vão ser importantes para que eu consiga monitorar o processo. O que isso quer dizer, né? O monitorar o processo vai estar associado, então, a conseguir controlar cada etapa. E dessa forma, eu consigo identificar se o processo ele está andando ok ou se eu preciso fazer alguma correção. É aqui que entra, né, então, as chamadas não conformidades, que é quando algo não está saindo como deveria. E entra, então, né, o processo das ações corretivas, né, que se precisa realizar. Então, toda vez que se encontrar algum problema, né, alguma falha nesse processo, será necessário, então, fazer a verificação, né, tomar uma ação imediata para resolver aquele problema.
porque toda vez que algum problema ele pode interferir lá na questão da qualidade, principalmente da segurança do produto, eu preciso tomar providências, certo? Esse é o principal objetivo, né, de se ter todos esses documentos, de se ter nós temos várias planilhas, né, que são preenchidas no controle de qualidade. Mas então elas têm essa importância muito grande, né? E vale a pena, sim, né, preencher todas elas. Então não é perda de tempo, é uma forma de você verificar todo o processo e com isso você consegue otimizar, né? Ontem nós conversamos um pouco sobre isso na nossa primeira live também, né? Que todo esse controle de qualidade ele visa, né, otimizar os processos. Com isso a gente evita desperdícios, né? A gente consegue diminuir perdas, né, em todos os sentidos. Então é muito importante que a gente tenha tudo isso bem estruturado e que a gente saiba, né, elaborar todos esses documentos e também, né, que a gente saiba passar instruções para quem vai fazer o registro nestas planilhas. Ok, pessoal? Outro documento que nós temos então vão ser também as ARTs, né, que vão ser as ARTs que o responsável técnico ele vai gerar, né, que vai ser o documento então que diz que aquele profissional é o responsável por tudo que acontece naquela empresa. Por isso que os RTs, né, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque tudo que acontece naquela empresa, ele está sob a responsabilidade daquele profissional. Então, a partir do momento que ele fornece a RT, que ele assina, né, que está registrado lá no conselho desse profissional, ele é o responsável. Então, independente se terminou o turno de trabalho dele, ele está lá na sua casa, né, de boa, ele é o responsável. Então, por isso que a gente precisa ter todo um cuidado, né, de como que o nosso trabalho é executado e a gente precisa também registrar tudo justamente para que a gente consiga, né, para quem trabalha como RT, consiga estar se certificar, né, de que ele fez a sua parte, né? Então, se a empresa, por acaso, deixar de cumprir algo que ela deveria ter feito, esse profissional ele consegue se respaldar e se proteger, né, com os registros. Desde questões, né, pessoal, também a gente vai ter registrado todos os treinamentos que vão ser feitos com os colaboradores. Então, a gente tem vários processos que precisam ser registrados. Nós vamos ter também alvará de licença, né, de funcionamento dessas empresas, que são documentos que são obrigatórios que essas empresas tenham, porém não é um documento então que precisa ser desenvolvido por nós profissionais dessa área, né? Então, o que a gente precisa desenvolver são os POPs, os PACs, os manuais, as planilhas, as instruções de trabalho, né, também que vai ser passar uma instrução de forma clara e objetiva para os profissionais, né? Essas instruções de trabalho podem ser também aqueles informativos com imagens, né? Que, por exemplo, a gente vê muito relacionado ao processo de higienização das mãos, né? Tudo isso é uma instrução de trabalho. Então, é um documento com uma linguagem um pouco mais fácil do entendimento, né? Não tem tantas outras coisas mais, né? Como o POP e o PAC, por exemplo. Então, as instruções de trabalho também são documentos, né, que são realizados então por profissionais da nossa área. Por que então saber elaborar esses documentos é importante? Toda vez, né, que um profissional ele sabe desenvolver todos esses documentos, ele passa a ter, né, muitas oportunidades de atuação. Ele passa a poder atuar, então, no controle de qualidade lá do frigorífico, atuar no controle de qualidade da casa de carne e dos açougues. Fora, né, as outras áreas, se a pessoa quiser também passar para trabalhar em outras áreas também, e não só a área de carnes, tá? Então, saber elaborar esses documentos, né, faz com que você consiga ter várias oportunidades, né, de atuação profissional. E saber elaborar esses documentos facilita também a questão, né, do dia a dia de nós, na nossa atuação profissional. Porque você consegue, então, se você elabora, você consegue preencher com facilidade esses documentos, você consegue passar as informações para os colaboradores, né? Então tudo fica mais fácil. Então, a gente precisa, né, sempre buscar o conhecimento necessário
para que a gente consiga, assim, elaborar esses documentos de maneira correta, para que tanto os estabelecimentos não tenham problemas com multas, para que vocês também, né, como profissionais, consigam se destacar, né, e se diferenciar frente a outros profissionais. Então, essa é uma grande oportunidade que nós temos na nossa área. Vamos falar um pouquinho das formas, né, de como elaborar esses documentos. Hoje eu vou trazer uma forma geral, né, de como elaborar, algumas dicas, né, que servem para todas essas documentações, mas, né, deixar aqui bem claro que cada documento vai ter as suas peculiaridades, as suas especificidades, né? E cabe então a nós, né, quando a gente quer atuar nessa área, buscar informações então além, né, para saber desenvolver exatamente, né, cada pontinho desses documentos. Eu vou trazer aqui duas formas de fazer esses documentos. Primeiro, vou começar falando para vocês alguns erros, né, que muitas vezes que eu vejo muitas pessoas cometendo relacionada à elaboração desses documentos. Um desses erros, esse é um erro clássico, né? Um dos erros é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. O que acontece? Né? As pessoas elas buscam, né, por algum modelo, elas têm algum modelo disponível e elas fazem lá, copiam e colam. O que isso vai implicar? Né? Quando a gente faz esse copia e cola, muitas vezes a gente não consegue perceber, né, que algo não está casando com aquele processo. Então, já aconteceu, né, de pegar esses programas de autocontrole, principalmente, né, que o mesmo documento ele pode ser utilizado para a indústria de leites, né, para a indústria de mel, e acontecer de que, em vez de ser lá, tu tem o programa de autocontrole do frigorífico, que fala de abate, que fala de animais, e de repente lá tá falando em leite. Então, esse Ctrl+C, Ctrl+V, ele faz com que a gente acabe, às vezes, copiando algo que não era daquele documento e você não enxerga. Aí, na hora da fiscalização, né, o fiscal, se é um fiscal bem atento, que vai olhar tudo com detalhes, ele vai perceber. Né? Daí, imagina só você tá lá, o fiscal na tua frente, né, já tem todo aquele pânico das auditorias, das fiscalizações, e o fiscal, então, vai lá e olhar e vai ter leite lá no meio, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, que esse sim é um erro que ele é bem clássico, tá? Ele acontece com bastante frequência. E o outro erro, né, é tentar achar, né, querer se pregar a um modelo, né, encontrar um modelo na internet. Então, tem muitas vezes, né, acontece de a pessoa ficar horas e horas buscando um modelo pronto na internet. Aí o que acontece? Eu já passei por isso, tá? Quando eu precisei, né, usar esses documentos, porque na minha graduação eu não aprendi a fazer esses documentos, tá? Então a gente não via como se elaborava exatamente cada ponto de um programa de autocontrole, por exemplo. O POP, até eu trabalhei lá na Embrapa, eu desenvolvi alguns POPs, né? Então eu estava mais familiarizada com o POP do que o PAC, né? O PAC realmente eu não sabia nada de como se fazia um tal do PAC. Na verdade, eu nem sabia o que era um PAC, tá? Pra ser bem sincera com vocês. Então, eu tive que ir atrás. E o que a gente faz quando a gente não sabe alguma coisa? Aonde que a gente vai? A gente vai lá no Google, né? A gente vai lá no Google e começa a pesquisar. Modelo de PAC não sei o quê, PAC disso, PAC daquilo, como fazer um PAC, né? E muitas vezes a gente vai acabar se perdendo com essas informações, você fica horas, né? Horas e horas na internet tentando achar um modelo que vá servir para você. Aí quando vê, você achou modelos, né? Porque a gente até encontra modelos na internet. Você vai lá, você acha um monte de modelos, né? Alguns modelos, enfim, e você não sabe o que fazer, porque daí um modelo ele tem uma forma, né? O outro modelo já tem um outro jeito e você acaba misturando várias coisas e quando vem, em vez de ter um PAC, você tem lá um protótipo, né, de um Frankenstein, né? Porque você vai pegando uma parte daqui, outra parte de lá e no fim das contas isso não dá certo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não pode seguir um modelo? Não é isso, né? O fato é que a gente precisa entender o contexto desses documentos, para a gente não ficar tão preso a um modelo. A gente pode sim usar um modelo para se basear, até é importante que se use, né? Para você ter uma estrutura, aqui vai o passo tal, aqui vai esse, aqui vai esse. Isso é importante, mas não se
se ater, né, a copiar exatamente o que aquilo está dizendo. Por quê, gente? Outro erro, né, comum é não descrever a realidade do estabelecimento, né? Então, quando a gente fala nesses documentos da qualidade, nós precisamos sempre descrever a realidade do estabelecimento. Então, não é descrever o que aquele dono do açougue, dono da casa de carnes, né, o que ele pretende fazer no futuro. O dono lá do frigorífico, ele quer aumentar a capacidade do frigorífico para 100 cabeças a mais, né, no abate. Isso mudaria toda a estrutura. Mas eu não posso colocar isso no meu documento hoje, porque isso não acontece. Então, descrever a realidade do estabelecimento é descrever o que acontece. Não é o que se quer, é que nem você... Eu gosto de usar o exemplo de emagrecer, porque é um exemplo clássico, né? Que serve para isso. Não é você dizer, é a mesma coisa que você dizer que você já perdeu 4 quilos se você ainda não perdeu. Então, você não pode ir colocar, né, a carroça na frente dos bois. A gente precisa ir descrevendo exatamente o que é feito. Claro que, né, pessoal, todos esses documentos, eles devem ser embasados nas boas práticas de fabricação, né? Então, a empresa em si, ela precisa sim, né, ter esses cuidados, atender todas essas questões de boas práticas de fabricação. E é isso que nós vamos descrever nesses documentos, ok? Então, esses são os principais erros, assim, que são percebíveis, né, quando se tem o desenvolvimento dos documentos da qualidade. E de que forma, então, que a gente pode fazer, né, a forma correta de descrever estes documentos? Primeiro, sempre conhecer, né, o processo que está envolvido. Com isso, né, conhecer esta realidade da empresa. Então, sempre precisa ser feito, né, uma visita nesse local para que você consiga identificar como que eles fazem no seu dia a dia para você conseguir escrever, tá? Porque não adianta você não conhecer o que aquela empresa faz, você não vai lá, você fecha o contrato de elaboração de um documento e você simplesmente nunca pisou lá na empresa e nem vai conversar com ninguém, você vai fazer um documento lá como você viu na internet e vai entregar aquilo lá para a empresa. Ok, a empresa até pode aceitar, mas quando chegar a fiscalização não vai bater nada, tá? Por quê? O que acontece quando se tem as fiscalizações, as auditorias? Esses fiscais, os auditores, né, eles vão conferir o que está escrito no documento e o que acontece na prática. Então, eles vão olhar toda a parte documental e depois eles vão para o chão de fábrica. E se não bater, aí vai ter uma recorrência, pode ter uma multa, né? E isso pode implicar, então, em prejuízos para estas empresas. Então, por isso que é importante sempre descrever, né, a realidade do estabelecimento. Aí, uma forma simples, então, da gente elaborar esses documentos é pensar que eles são como um TCC. Tá? Um trabalho de conclusão de curso, ou seja, como um livro, tá? Eles são como um artigo científico. Eu preciso sempre ter um início, um meio e um fim. Eu não posso colocar lá o início de como que acontece a recepção da matéria-prima e eu não ter a finalização. Então, eu preciso ter todas as etapas sendo descritas. Sempre pensar, então, dessa forma, início, meio e fim. Sempre, pessoal, usar uma linguagem simples, tá? A gente não precisa querer escrever um documento bonitinho, um documento formal, se ele não vai funcionar na prática. Porque esse documento, todos esses documentos que eu trouxe aqui para vocês, né, que nós conversamos antes, eles são documentos que eles devem funcionar. Não é um documento que eu vou fazer e deixar ele arquivado lá nas pastinhas. Tá? Eles são documentos que devem ser usados pelos funcionários, pelos colaboradores, pela fiscalização, pelo dono do estabelecimento. Então, eles precisam ter esta rotatividade pela empresa, as pessoas precisam conhecer e precisam ter o acesso a esses documentos. Então, por isso que usar uma linguagem simples vai ser muito importante. Outra dica bacana para elaborar esses documentos é também usar imagens, né? Usar gráficos, usar figuras que possam exemplificar melhor aquela atividade. Então, isso vai facilitar muito para que as pessoas consigam compreender o que você está querendo dizer naquele documento.
Ah, e aqui é outra dica importante, né? Você tem que sempre pensar ao descrever esse documento que a pessoa que está lendo esse documento, ela precisa entender o que está escrito, né? Então, a gente precisa sempre se colocar no lado do leitor, né? Ah, será que ele vai entender o que eu escrevi aqui? Porque nós entendemos tudo que a gente escreve, né? Aquilo tá perfeito, né? É que nem eu me lembro lá dos tempos de fazendo TCC, né? Fazendo a tese do mestrado. Você não enxerga os teus erros, né? Quando você escreve alguma coisa. Então, para você aquilo tá perfeito e você já está acostumado com aquilo e você não enxerga. Então, é importante sempre você se colocar nesse lado do leitor para ver se realmente ele vai entender o que você quis dizer. Então, sempre se pergunte isso, tá? E também é importante que você tenha alguém, né, de sua confiança, ou seja, nem que seja o pai ou a mãe, né, alguém que entenda um pouco do assunto para eles lerem e ver se eles vão entender o que você queria dizer naquele documento, tá? Então, é importante ter alguém que possa fazer essa correção, digamos assim, né, do seu trabalho, dos seus documentos, né? Que isso vai ajudar bastante para que fique um documento bem redondinho, bem escrito e principalmente de fácil compreensão, né, de todos os colaboradores que vão precisar entender, né, e usar estes documentos, ok? Então, aqui, assinar os documentos, tá? Esse é outro ponto muito importante. Todos os documentos, todas as folhas dos documentos, elas vão precisar ter assinatura, tá? Então, eu vou ter lá, os documentos, eles vão ter as capas, eles vão ter o rodapé, né? Eles vão ter o cabeçalho, e eu preciso sempre ter assinatura. Assinatura de quem? Né? De quem desenvolveu aquele programa, quem escreveu, do responsável técnico. Muitas vezes é o responsável técnico que elabora esse documento, tá? E também eu preciso ter a aprovação do representante da empresa, seja do gerente, do dono, né, de alguém que é o responsável pelaquela empresa. Por que ele precisa assinar? Porque ele precisa dar o aval, né, de que aquela documentação está ok, né, que aquela documentação ela vai ser, ela foi avaliada, foi aprovada, tá? E que essa documentação, então, ela vai ser aplicada, vai ser implementada na empresa, certo? Então, sempre precisa ter essas assinaturas. São as assinaturas que dão a validade a esses documentos. Se esses documentos não estiverem assinados, ele não vale nada, tá? Vamos ver aqui que tem uma pergunta. É Diana, né? Eu gostaria muito de saber quais os itens para estruturar um PPHO. Igual você ensinou os itens que devem vir nos PACs. Exemplo, objetivo, medidas preventivas. Sim, Diana, o que acontece com o PPHO? O que é o PPHO? O PPHO é um PAC, né? Então, ele vai ter a mesma estrutura de escrita, tá? Não vai mudar nada. O que você pode estruturar diferente, né? Que seria, digamos, diferente, vai ser lá na descrição. Por quê? Porque você vai ter a descrição, então, do procedimento de higiene pré-operacional e operacional. Então, você pode ter um item lá descrevendo, né, higiene pré-operacional e o outro item descrevendo a higiene operacional, né? Então, a estrutura vai ser a mesma para todos os programas de autocontrole. Tá? Então, o que eu preciso ter aqui, por exemplo, no PPHO? Eu vou ter toda aquela base, aquela estrutura do PAC, porque o PPHO é um PAC, ok? Então, o que seria? Eu vou ter a capa, né? Todos esses documentos precisam ter a capa, onde você vai colocar o que é esse documento. Então, você vai colocar lá que é o PPHO, né? Procedimento de padrão de higiene operacional. Aí você vai descrevendo, né? Daí você vai colocando. Eu até anotei aqui para mim não esquecer nada do que vai. Então, você vai começar lá, você vai ter o objetivo deste PAC, né? Então, você vai descrever qual é o objetivo dele. Isso aqui acontece também com outros documentos, tá, pessoal? Não necessariamente só com o PAC. Eu trouxe esse geral aqui do que precisa no documento, mas ele vai servir tanto lá para o manual, para o POP, né? E a gente só pode estruturar, às vezes, eles de forma mais um pouco diferente, em função de que o POP ele é um pouco mais simples, mais enxuto do que o PAC, por exemplo. O PAC ele é mais completo, mais robusto, né? Eu trago mais informações no
no PAC do que no POP, por exemplo. Então, eu vou descrever sempre, né, pessoal, qual é o objetivo daquele documento. Então, eu vou ter lá, o objetivo do PPHO, por exemplo, é garantir que a instalação esteja com as condições higiênicas, seguras, livres de qualquer tipo de contaminante, né? O objetivo vai ser esse, né? Garantir, fornecer a higienização para que eu consiga ter um produto seguro no final. Então, pessoal, descrever sempre de forma simples, né? Você tem que pensar que outra pessoa precisa entender aquilo. O objetivo do PAC do monitoramento de temperatura. O objetivo é monitorar, registrar as temperaturas de tempo em tempo, né? Você pode colocar exatamente qual o tempo para garantir a segurança da carne, para que a carne não estrague, né? Sei lá, você pode usar termos simples, você não precisa complicar a forma de escrita, tá bom? O próximo, a gente vai ter as referências. Então, as referências são bem importantes, a gente sempre precisa colocar, né, da onde a gente tira as informações, né, porque não adianta eu colocar lá um limite de temperatura e aquele limite sair da minha cabeça, a não ser que foi feito um estudo dentro da empresa e você tenha como provar que aquela é a temperatura ideal, né, daquele processo. Mas, se não, a gente sempre busca legislações, os próprios regulamentos de identidade e qualidade dos produtos, eu vou buscar artigos científicos, livros, eu preciso ter uma referência embasada, né? Uma referência que respalde aquelas informações, ok? Então, sempre ter esse cuidado com as referências. Legislações sempre atualizadas, né? E diferentes legislações também são utilizadas. E aqui é outra coisa que é importante, que na internet a gente não encontra, tá? Então, quando a gente está escrevendo esses documentos, a gente não vai achar um modelo que ele está atualizado, né? Aquele modelo vai ter talvez uma legislação que ela nem existe mais, né? A gente sabe que as legislações, a todo tempo, elas vão se atualizando, elas vão mudando. E esse que é o problema de muitas vezes a gente ficar lá só pesquisando na internet. Então, a gente precisa entender todo o que está por trás dessa elaboração dos documentos para que a gente saiba sempre o que fazer, tá? Onde procurar a legislação, como procurar a legislação, para que a gente não caia, né, nesses erros assim tão básicos, né, e que podem implicar, então, em alguma multa para a empresa e comprometer o nosso trabalho de atuação no controle de qualidade, tá bom? Então, depois as referências, não necessariamente que precisa ser nessa ordem, tá, gente? Campo de aplicação, né? Você vai dizer aonde se aplica esse programa de autocontrole, né? Então, você vai dizer lá se é na recepção da matéria-prima, se é no processo, se é de todo o processamento de abate. Então, você vai dizer qual é o campo de aplicação. Simples assim. As definições, tá? A gente tem esse termo também. Nas definições, nós vamos, então, colocar todas os conceitos, né, que são importantes para o entendimento daquele documento. Então, ali no PPHO, eu posso descrever quais são as definições do que é limpeza, o que é sanitização, o que é um produto seguro. Então, eu preciso pensar o que o colaborador que está lendo aquele documento, o que vai ser importante ele saber para que ele consiga entender o que está acontecendo, para que ele consiga operar, né, e implementar o que está escrito naquele documento. Então, eu sempre tenho que pensar em assuntos que vão ser importantes e eu vou colocar aqui nessas definições, tá bom? Nós vamos ter também, então, as responsabilidades, né? Aqui, então, eu vou descrever quem é responsável por cada etapa, né? Quem vai ser o responsável por realizar a higienização lá no estabelecimento, quem vai ser o responsável por fazer o monitoramento, por fazer a verificação, quem vai ser o responsável para que aquele programa ele seja implementado corretamente. Aqui pode ser a própria empresa como uma responsável. Quem vai ser o responsável por fazer as fiscalizações? Então, aqui a gente pode descrever todas essas responsabilidades. A forma com que a gente escreve isso pode ser tanto em texto, pode ser em quadros, tabelas, né? Aí, o que você achar que vai ficar melhor e que vai ficar de mais fácil entendimento para as pessoas. Nós vamos ter também, então, a forma de monitoramento, onde aqui eu vou descrever como que vai ser realizado o monitoramento de cada uma dessas etapas. Nós vamos ter também
a descrição, então, das não conformidades, quais vão ser as possíveis não conformidades que podem aparecer durante esse programa de autocontrole, durante esses outros documentos, né? E aqui também é importante, então, ter a descrição tanto, né, das ações corretivas e das ações preventivas. Por que eu preciso descrever essas não conformidades, medidas preventivas e corretivas? Justamente para que aquele colaborador ele saiba o que ele precisa fazer caso acontecer aquela não conformidade, aquele desvio, né, daquele padrão, daquele limite que foi estabelecido, ok? Além disso, também nós vamos ter as formas de verificações e de registros. Então, aqui vai entrar as famosas planilhas, né? Que já foi um documento que nós conversamos antes, que também é importante saber desenvolver essas planilhas. E nessas planilhas, então, que nós vamos ter esses registros de todas as não conformidades que acontecem, os registros das temperaturas, do tempo de quando foi feita a higienização, se o colaborador higienizou as mãos, se foi realizado o controle da potabilidade de água, quando foi feito, se foi realizada análises microbiológicas no produto. Então, esses registros vão servir para que a gente consiga provar, né, mostrar o que está acontecendo ali na empresa. Aí, todas essas questões, né, desses documentos, os PACs hoje, né, falar agora específico do PAC, a gente teve uma atualização, né, do RISPOA, e nessa atualização, então, foi permitido o uso do PAC automatizado. Então, o que acontece? A maioria das empresas, ela tem todos esses documentos no papel, né? Então, elas vão lá e tem papéis para todo lado, né? E hoje, então, com essa mudança da legislação, pode ser utilizado, então, o celular, o computador, né? Você pode ter esses documentos digitais. Então, claro que precisa ter toda uma confiança desse programa, né? Então, ele tem alguns programas já que você faz o registro da não conformidade na hora em que ela acontece ali. Ele tem toda uma segurança, né, dessas informações, porque não pode ser algo que seja passível de fraude, né? Porque aquilo precisa ser uma informação verídica. Tanto que é por isso que os documentos, né, você não pode ter rasuras nesses documentos, justamente para que não vá lá, dê uma, digamos, né, que isso possa acontecer, que o colaborador anotou uma temperatura lá da câmara fria que tinha que estar a 4 graus e a câmara fria estava a 17 graus. Aí o colaborador anotou 17 graus. O dono da empresa vai lá, vai olhar aquela temperatura e ele vai, né, surtar, né? Ele vai dizer, meu Deus, como assim, né? Essa temperatura aqui eu vou receber uma infração, uma advertência, né? E até, quem sabe, uma multa, né? E nesse caso, então, não se pode rasurar. Então, ele não pode ir lá e apagar isso, passar um corretivo, né? Que não se pode ter essa fraude, né, dos documentos. Eles precisam ser verídicos e comprovar realmente o que está acontecendo. E a gente tem que pensar sempre, né, que esses documentos, que todo esse monitoramento que é feito, ele serve justamente para ajudar as empresas, para ajudar os profissionais dessa área, né? Então, quando às vezes lá o chefe, né, ele não concorda com algumas coisas, a gente precisa chegar e explicar, né, toda essa situação de que isso é importante justamente porque dessa forma ele consegue evitar prejuízos, tá? Certo, pessoal? Esse seria um geral, né, de como que a gente desenvolve esses documentos da qualidade, tá? Claro que, como eu falei para vocês, é um geral bem genérico, né? A gente tem várias informações em cada um desses documentos, vários itens que podem ser abordados, né? Mas para a gente falar específico de cada um deles, é um assunto que ele precisa de bastante atenção e ele demora bastante, né? Então, sempre pensar, tá, pessoal, que tanto PSO, PPHO, todos são PAC, tá? E o PAC a gente vai seguir, então, basicamente, essa estrutura que eu trouxe aqui para vocês. Objetivos, referências, campo de aplicação, as definições, tá? As responsabilidades, a descrição, o monitoramento, as não conformidades, verificação, registros e também os anexos.
nos anexos a gente pode estar anexando diversos documentos, então, que sejam pertinentes ao programa de autocontrole. Por exemplo, um documento de aprovação lá do laudo de potabilidade da água. Eu posso adicionar no PAC referente a isso, ok? E aqui no monitoramento também, para a gente finalizar, é importante dizer, né, que aqui eu vou descrever todo o processo, como que é feito esse monitoramento, o que vai ser monitorado, como vai ser monitorado, quem que vai fazer esse monitoramento, né, e também quando que esse monitoramento vai acontecer. Então, é importante que a gente tenha todas as informações que sejam relevantes para esse documento, justamente porque a gente precisa pensar que esse documento ele vai ter que se aplicar lá na realidade, lá no dia a dia destas empresas, seja lá no frigorífico, na casa de carne ou no açougue. Então, sempre pensar na realidade, no que acontece, tá? Não adianta colocar uma coisa que ela nunca vai ser feita lá na realidade, que daí não vai dar certo. Bom, pessoal, então, o assunto da nossa live de hoje, que eu preparei para vocês, que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho, era isso. Nós vimos o que são os documentos, quais são esses documentos, né? As diferenças entre esses documentos, formas erradas de escrever esses documentos e também uma forma correta, né, de se escrever esses documentos todos da qualidade. Certo, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Abraço a todos vocês.